everyone, I'm teacher Luana. Oi gente, eu sou a professora Luana e hoje nós vamos estudar sobre o Simple Present, ok? Simple Present, gente, é um conteúdo bem extenso, então nós vamos dividir em duas aulas. Essa é a primeira aula, semana que vem vai ter outra aula também sobre o Simple Present. Bom, quando usar o Simple Present? O Simple Present é um tempo verbal utilizado para indicar ações habituais que ocorrem no presente. Além disso, ele é usado para expressar verdades universais, sentimentos, desejos, opiniões e preferências. Gente, primeira coisa que vocês precisam saber é quando usar, certo? Então, como eu acabei de ler, vocês vão usar para falar sobre ações habituais, como o exemplo 1. Observem aí o exemplo 1. I wake up at 7 o'clock. Eu acordo às 7 horas da manhã. Isso aí eu estou me referindo a um hábito, certo? I wake up early. Eu me acordo cedo. Também é um hábito. Então, para falar sobre hábitos, você vai usar o Simple Present. E não apenas para falar sobre hábitos. Também você vai usar o Simple Present. Observem aí o exemplo número 2. Para falar sobre verdades universais. The earth revolves around the sun. A Terra gira em torno do Sol. É uma verdade, é um fato. Para falar sobre sentimento, você também vai usar o Simple Present. Por exemplo, olhem aí o exemplo 3. Are you sad? Você está triste? Yes, I am sad. Sim, eu estou triste. Estou falando sobre sentimentos, então uso o Simple Present. Também para falar sobre desejo, we want to buy a car. Nós queremos comprar um carro. Para dar opinião, I think she is unhappy. Eu acho que ela está infeliz. E para falar sobre preferências, he prefers to stay at home. Ele prefere ficar em casa. Bom, agora vamos falar sobre a conjugação. Para tentar explicar melhor para vocês, eu coloquei uma comparação, um quadro comparando a forma como conjugamos o verbo gostar no presente simples em português e a forma como conjugamos o verbo gostar, que em inglês é like, no presente simples em inglês. Observem esse quadro. Primeiro observem a conjugação em português. Eu gosto, ele gosta, ela gosta, vocês gostam, nós gostamos. Agora observem a conjugação em inglês. I like, he likes, she likes, you like, we like. Primeira observação. Vocês podem ver neste quadro que o português é mais difícil que o inglês, né? Enquanto o inglês só tem duas terminações, ou termina, ou fica normal, ou termina em S, em português nós temos o gosto que termina com O, gosta que termina com A, também tem o nós que termina com mos. Então, gente, no inglês a gente não tem muita variação. Então, observem que apenas quando eu usei o ele e o ela, eu acrescentei o S. Nas demais conjugações, com os demais sujeitos, ficou normal. E é isso. O verbo, ele não vai mudar, tá? O verbo permanece normal, porém, na terceira pessoa do singular, você precisa acrescentar o S após o verbo. Mas o que é terceira pessoa do singular? É simples, é só você pensar. Eu é primeira pessoa do singular. Você é segunda pessoa do singular. Ele e ela é a terceira pessoa do singular. Então, quando o meu sujeito for esse aqui, ó, singular, ele ou ela, você vai precisar acrescentar um S após o verbo, ok? Isso se você estiver conjugando no Simple Present, certo? Coloquei aqui a conjugação do verbo work, que significa trabalhar, para vocês observarem.
I work, eu trabalho. You work, você trabalha. Observe que quando eu coloquei he, she ou it, que significa he significa ele, she significa ela, it significa ele ou ela para animais ou objetos, observem que eu coloquei o S, certo? Por quê? Porque aí eu tenho a terceira pessoa do singular. E nas demais, ó, we work, nós trabalhamos, you work, vocês trabalham, they work, eles trabalham, o verbo permaneceu normal. Mas então, pessoal, existem algumas regrinhas que vocês precisam aprender. Por exemplo, num verbo como pass, que é o verbo passar, que esse verbo ele termina com SS. Você vai acrescentar mais um S e vai ficar vão ficar 3 S's no final? Não. Existem algumas regrinhas exatamente para evitar esse tipo de coisa. Então, vamos conhecer essas regrinhas? Acompanhem aí comigo. Verbos terminados em O, Z, SS, CH, SH ou X, é preciso acrescentar ES no final do verbo. Por exemplo, o verbo to push, que é o verbo empurrar, eu precisei acrescentar o ES, ficou pushes, certo? O verbo go, que é o verbo ir, termina em O, precisei acrescentar o ES. E verbos terminados em Y, precedidos de consoante, retira-se o Y e acrescenta-se IES, como é o caso do verbo fly, ficou flies. Verbos terminados em Y, precedidos de vogal, acrescenta-se somente o S. Então, galera, quando o verbo terminar em Y, mas for precedido de vogal, só acrescenta o S, tá bom? Como, por exemplo, o verbo play, que significa brincar, jogar, ficou plays. E eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos de frases no Simple Present. John plays soccer very well. John é ele, né? Então, acrescentei o S após o verbo play, tá vendo aí, ó? John plays. John joga futebol muito bem. My mother loves chocolate. Minha mãe ama chocolate. Minha mãe é ela, terceira pessoa do singular. Então, coloquei o S aí após o verbo love. Thaís e Tiago go to school in the afternoon. Thaís e Tiago vão para a escola de tarde. Gente, Thaís é ela, Tiago é ele. Mas os dois juntos, eles. Eles não é a terceira pessoa do singular, é a terceira pessoa do plural. Então, nesse caso aí, ó, não leva o ES, tá bom? Fica o verbo normal. I always read the newspaper in the morning. Eu sempre leio o jornal pela manhã. Bom, e agora nós temos aqui uma atividade. Trouxe um texto para vocês sobre os paralamas do sucesso. E o que eu quero que vocês façam aí? Eu tirei 10 verbos, que é esses aí que estão em vermelho, como vocês podem ver, e vocês vão completar esse texto com esses verbos. Vocês vão observar o sujeito. Se o sujeito for terceira pessoa do singular, esse verbo que está de vermelho vai precisar do S. Se o sujeito não for terceira pessoa do singular, o verbo que está em vermelho não vai precisar de S. Ok? Bom, eu gostaria que vocês tentassem fazer sozinhos, vocês que estão me acompanhando pelo YouTube, você que está acompanhando pela TV, depois visita lá a plataforma Eduque, revisa a atividade, tenta fazer sozinha, tá bom? Agora vamos ver as respostas corretas. Gente, vou começar lendo o texto, tá bom? E interpretando para vocês. Formed in 70th. Os paralamas formados nos anos 70, os paralamas do sucesso is still one, é até hoje, of the most popular bands in Brazil. Uma das bandas mais populares do Brasil.
It consists, olha aí, it, como eu acabei de falar para vocês, é terceira pessoa do singular, então acrescentei o S. It consists of Herbert Viana, Bi Ribeiro e João Baroni. Ela é composta por Herbert Viana, Bi Ribeiro e João Baroni. Herbert é ele, por isso acrescentei o S ali, ó. Comes from João Pessoa, Paraíba. Herbert é de João Pessoa, Paraíba. He is the lead singer. Ele é o vocalista. Ainda estou falando dele, ele. Então, por isso que ali no número 3, acrescentei o S após o verbo play. Plays the electric guitar. Ele toca guitarra. And writes, também acrescentei o S ali no número 4, porque ainda estamos falando de he. O meu sujeito ainda é he, ainda é ele, ainda é terceira pessoa do singular. Writes most of their songs. Escreve a maioria das músicas. Bi Ribeiro e João Baroni, olha só pessoal, o sujeito aí no plural, Bi Ribeiro e João Baroni. Nós temos aí um plural, nós temos duas pessoas. Então, não acrescentei S. Come from Rio de Janeiro. São do Rio de Janeiro. Bi Ribeiro is the bassist and João Baroni. Bi Ribeiro é o baixista e João Baroni plays, né, galera? Com S, porque João Baroni é ele. Plays the drums, toca a bateria. They play reggae, ska and rock music. Eles tocam reggae, ska e rock. They significa eles, então, plural, o verbo não leva S. They have many successful songs. Eles têm muitas músicas de sucesso, como Meu Erro, Ska, Alagados e Melô do Marinheiro. They all, novamente o sujeito they, no plural, então o verbo não leva S. They live in Rio now. Eles moram no Rio agora, né? But they perform, mas eles se apresentam in many countries, em muitos países, where many people, observem aí o número 10, people significa pessoas, plural, então não leva S, o verbo permaneceu ali, ó, normal. Many people know their songs, muitas pessoas conhecem suas músicas. E é isso, pessoal. Thanks for your attention. Obrigado pela sua atenção. Não esqueçam de visitar a plataforma Eduque, tá bom? Lá vai ter vários vídeos, atividades para vocês fazerem. E é isso aí, a gente se vê na próxima aula.